Olá! Hoje eu resolvi fazer um quadro respondendo as maiores dúvidas que as pessoas têm sobre o veganismo relacionado à saúde ou outras áreas também. Então, manda esse vídeo para todo mundo que vem fazendo essas perguntas para você. Os veganos têm problemas gastrointestinais? No geral, os veganos têm uma melhora do sistema gastrointestinal. Por quê? Quando você tem uma alimentação vegetariana estrita, balanceada, saudável, né? Então a gente tá falando de comida de verdade, não de super processados industrializados. Quando você entra para essa alimentação mais saudável, você tem uma redução do consumo de produtos inflamatórios, como eu já conversei com você em outro vídeo, e as fibras, e tem aumento do consumo das fibras, que é uma coisa que o intestino ama, as bactérias amam fibra. Então, a tendência é que quando você faça essa mudança alimentar, tenha melhora de gastrite, de intestino preso, então tem melhora de todo esse sistema. Agora, podem acontecer particularidades e aí tem que ser avaliado caso a caso. Minha comida come a sua. Ah, essa pergunta é tão chata. Próxima. Que eu ia engordar para comer mal. Isso pode acontecer como em qualquer alimentação. Então, se você passar por uma alimentação vegetariana e comer um monte de porcaria, um monte de açúcar, um monte de farinha, porque isso acontece. Tem muitos alimentos vegetais que também são inflamatórios, que também não fazem bem, como por exemplo o açúcar, a farinha. Então, se você começar a comer um monte de pão, um monte de macarrão, um monte de doce, sim, pode acontecer de você se sentir pior. Principalmente se você se tornar ovolacto e aí vai se jogar nos laticínios que são extremamente inflamatórios. Então, isso pode acontecer? Pode. Por isso que é super importante que você se informe. Por isso que eu sempre trago informação aqui no meu Instagram, nos meus cursos, para que você saiba fazer essa transição de forma saudável, para que você realmente sinta os benefícios. E engordar é comer mais calorias do que gasta. Então, o que pode acontecer é que você comece a comer mais calorias. E aí, essa energia vai ser acumulada em forma de gordura. Mas se de matar planta, você não tem dor? Essa é uma pergunta também comum, que as pessoas estão super preocupadas com a dor das plantas. As plantas, elas têm sensibilidade sensitiva, se comunicam, né? Mas elas não têm um sistema nervoso organizado para sentir dor. Então, não, eu não tenho dor das plantas. Porque eu não preciso ter dor das plantas. Elas não sentem dor. Meu amorzinho, linda, maravilhosa. Você come nada. Essa é outra dúvida que as pessoas têm. A ideia de que quando você retira os produtos animais, você não vai comer mais nada, o que é um grande mito, porque na verdade você se abre para as outras possibilidades. Por exemplo, grande parte das pessoas come o quê? Arroz branco, bife, alface, tomate, no máximo tem ali alguma coisinha refogada, só. Uma alimentação extremamente monótona. No geral, essa alimentação onívora é monótona. Então, quando você retira alguns produtos, você começa a se preocupar em consumir mais nutrientes. Então, você expande a sua visão, expande a sua alimentação e começa a comer muito mais. Eu vejo isso em todos os pacientes. Falando em macronutrientes, quanto de carbo uma pessoa pode comer por quilo peso? Isso depende de cada um. Por exemplo, você acha que vai ser igual uma pessoa de 1,40, uma pessoa de 1,90, um homem, uma mulher, um sedentário e um super atleta? Então não tem como dizer isso, não tem regra. Isso realmente é uma avaliação individual. Mas no geral, para a população em geral, a gente não tem que se preocupar com isso. É mais fazer aquele balanço do prato equilibrado no almoço, no jantar e aquele balanço ao longo do dia, sem ficar fazendo medida, pesando comida, sem neura, é uma coisa muito mais leve. Desprenda dessa ideia de que você precisa contar essa caloria, precisa contar quantos gramas está comendo, tá? Isso é só para casos específicos de atleta ou alguém que tem um objetivo muito específico. Então, vai garantindo pelo menos uma concha de grãos no almoço, uma concha de grãos no jantar e colocar um hummus, um tofu ao longo do seu dia, que aí você já vai estar com um bom consumo de proteína. Mas claro, depende de cada um dessas particularidades que eu falei. E sobre a hipertrofia e o veganismo? Certo, muita gente tem medo, né, de perder massa muscular, de não conseguir ganhar massa, e a gente já sabe que isso é mito. Os maiores atletas do mundo são plant-based, a gente já tem aí aquele documentário Game Changers mostrando isso, nós temos muitos atletas brasileiros que são super hipertrofiados, então isso é mito, a gente consegue fonte proteica de reino vegetal em abundância, né, principalmente das leguminosas. E a hipertrofia não depende só da proteína, mas também do carboidrato. Então, um bom balanço de carboidrato. Por quê? Porque o músculo ele é uma reserva de energia. Se você não dá essa energia, ele vai se desfazer para liberar esse glicogênio, que é uma fonte de energia. Então, é mais uma questão de balanço nutricional, de nutrientes e treino.
E as proteínas? Eu como proteína, mas é a proteína animal. Sim, muita gente tem medo, né, de parar de comer proteína, mas como eu falei, a nossa maior fonte de proteína vegetal está nas leguminosas. Feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, fava e todos os derivados, né? Então, o hummus, o tofu, tempé. Então, não precisa ter medo de ficar sem proteína. E aquela combinação perfeita, né, da leguminosa com cereal, por exemplo, arroz, feijão. Mas pode ser também quinoa, milho, que vai criar essa combinação de aminoácidos perfeitos. Mas se você fizesse esse trabalho braçal, não aguentaria um dia. Essa frase é muito boa mesmo. Ai, vegano, se você fizer trabalho braçal, você não aguenta um dia. E, novamente, é um mito, né? Até se a gente for pensar nas pessoas que têm um trabalho mais braçal, o pessoal da agricultura, de construção, geralmente é um pratão, PF de arroz, feijão, porque isso dá sustância, nós conseguimos proteína, nós conseguimos energia nos carboidratos. Então, isso é mito. Novamente, é uma questão de balanço nutricional, de equilíbrio, de você estar comendo tudo na proporção ideal. E você vai faltar colágeno e você vai ficar flácida mais fácil. Essa é uma grande preocupação das mulheres, né? Então, vai faltar colágeno. Gente, colágeno nada mais é do que proteína. Toda e qualquer proteína que você consumir, ela vai no estômago, vai ser digerida, transformada em aminoácidos, e aí o corpo vai produzir a proteína que quiser, seja hormônios, seja colágeno. Então você consome colágeno, ele vai ser degradado em aminoácidos e o corpo vai produzir hormônio, enzima, o que for. Então não faz o menor sentido você consumir colágeno ou peptídeos hidrolisados. Não tem necessidade, basta ter um bom balanço de proteínas. E para a produção de colágeno você precisa de outras substâncias, como por exemplo água, vitamina C, vitamina E. Então esqueça essa história de colágeno, se preocupe mais com sua hidratação e variedade na alimentação. Mas e se você estivesse em uma ilha deserta? Ai, volta depois. E quando tiver um filho? Veganinho maravilhoso, eu tenho muitas pacientes veganas que são maravilhosas, que até as pessoas estranham de como elas se sentem bem, redução de inchaço, de náusea, tudo porque você tá cuidando do seu corpo, tá se nutrindo. Então eu vejo muita diferença em pacientes vegetarianas, veganas e pacientes onívoras. E é maravilhoso, e bebê também. Lembrem, ser vegano é possível em qualquer estágio da vida. Bebê, criança, adulto, gestante, idoso. Então não tenha essa preocupação. É o melhor que você vai fazer para você, estando balanceado, equilibrado, acompanhamento individual. É bem importante. Se todos virarem veganos, as vacas vão reproduzir loucamente. Não vai ter mais espaço para nós. Gente, eu amo isso. As pessoas acham que vai ser um ponto assim, ó. A partir de hoje ninguém mais consome. Esse é um sonho, mas infelizmente não vai ser assim. Como que acontece? Vai reduzindo a demanda, eles reduzem a reprodução das vacas. Então a ideia é que a gente vá fazendo isso gradativamente. Seria maravilhoso que acabasse todo mundo hoje? Seria. Esse é um problema pra gente pensar depois, né? Mas o que a gente sabe que acontece é uma redução da demanda e aí assim vai diminuindo até não ter mais. Você não come carne, mas tem frango e peixe? Ah, sim! As pessoas acham que frango e peixe não é carne. Essa é uma pergunta que a gente tem que respirar muito quando a gente se torna vegano e todo mundo fica perguntando. As pessoas ainda acham que carne é apenas a carne da vaca e do boi. Mas desde sempre um animal come outro. É a lei da vida. Você segue todas essas recomendações, né? Tá na mesma época, vive em caverna ou não? Você usufrui de todas as praticidades. Então a gente vive num momento que a gente não precisa mais comer carne. Na natureza os animais caçam por necessidade, eles não conseguem, não estão plantando, eles não têm a suplementação, né? O que está suplementado hoje em dia para a população geral? Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Iodo está presente no sal. Então eu falo isso porque tem muito esse mito de que vegano precisa suplementar, mas na verdade a população onívora está precisando ser suplementada. Então não existe mais a necessidade da caça. A gente desenvolveu habilidades, então a gente evoluiu nesse processo também e pode ter acesso a outros nutrientes, a outras fontes que não o animal. Não consigo ser vegano porque não vou deixar de consumir glúten. Tudo bom?
Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Glúten é do trigo, então ele é vegano, ele não tem nada de origem animal. Então você ser vegano não tem nada a ver. É que as pessoas confundem vegano, saudáveis, celíaco, intolerâncias. Não tem nada a ver. Você pode ser vegano e continuar comendo trigo, continuar comendo pão. Mas claro, a gente não quer que você se entupa de pão. Se você conhece mais mitos e dúvidas que quer que eu responda para você espalhar para todo mundo, escreva aqui que eu coloque um próximo vídeo. Inscreva-se no canal, ative o sininho para sempre ser notificado quando tiver vídeos aqui no Vegflix, Universo Veg, em um só canal. Merci beaucoup, mon Ótimo, amor. mon amor. Ah. Gostou? De manhã, você é matinal mesmo. Holy crap. Como a gente está dormindo ainda.